Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada terça-feira para você. O Devocional Diário com Jesus hoje dá continuidade à meditação diária para a nossa reflexão. E eu convido você a ficar até o final desse vídeo, que você curta, compartilha, comente, para que a palavra de Deus ela alcance mais vidas. Nós estamos trazendo nessa semana um tema que é a essência do Evangelho, que é a essência da reconciliação de Deus com toda a criação humana. E Jesus aqui, ele nos é apresentado como o único mediador entre Deus e o homem. É o único que nos leva até Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. E hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nos versículos 8, 9 e 10, que ele diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui nesse versículo o apóstolo Paulo nos traz a essência do Evangelho e da reconciliação de toda a criação com Deus. Glória a Deus. Ele explica o amor incondicional de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele entregou seu único filho para se sacrificar por nós, para que a gente tenha vida eterna, para que a gente seja salvo e reconciliados com Ele. Aqui também nós encontramos várias mensagens importantes. Uma delas é que não é pelo nosso mérito próprio que nós somos reconciliados com Deus. Deus demonstra o seu amor quando ainda éramos pecadores. Então a salvação é pela graça. A salvação ela vem por meio desse sacrifício. Nós fomos justificados perante Deus por meio do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Foi por um alto preço que o nosso Senhor pagou para que nós tivéssemos essa nova relação de vida e comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. Como Jesus é maravilhoso, como Jesus é tremendo, que amor grande é esse de um Pai que sacrifica o seu único filho para salvar toda uma humanidade. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que deseja que essa salvação alcance toda a humanidade. Por isso que é importante compartilharmos a palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece a verdade, muitas pessoas não conhecem. Antes de me entregar a Cristo, antes de conhecer a palavra de Deus, eu não tinha nem noção de que eu estava afastada de Deus, que eu era inimiga de Deus. Mas por meio de Jesus, Ele me trouxe para essa nova vida e me trouxe também para pertinho dele. Glória a Deus por isso. Então tem muita gente que não tem consciência disso, que não tem noção disso. E nós precisamos compartilhar a palavra, porque é através dela que as pessoas vão ter o conhecimento da verdade. E que seja eu, que seja você, para levar a verdade para a humanidade. Sejamos, esse intermediador aqui na terra, levando Jesus para todos que têm sede e não sabem como encontrar essa água tão maravilhosa, a água que sacia a sede do homem. Glória a Deus por isso. Então aqui Paulo ele enfatiza essa transformação do estado do homem antes da fé, como inimigos de Deus para filhos reconciliados com Deus. Que coisa maravilhosa, como o Evangelho é lindo e Jesus nos traz essa nova proposta. Nós encontramos aqui nesta mensagem 3 pontos muito importantes que o apóstolo Paulo aplica aqui na palavra de Deus. A gravidade da separação e da consequência que o pecado causou à humanidade. Nós encontramos a restauração de um relacionamento que estava rompido e nós também aqui encontramos a profundidade do amor de Deus, pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo,
que nos traz a salvação e a reconciliação com Ele. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Compartilha, seja você um missionário, levando a boa notícia àqueles que ainda não conhecem Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém?